E aí, pessoal, vamos então para a nossa próxima quinzena. Nessa quinzena nós vamos estudar as propriedades físicas dos compostos orgânicos, tá? Vamos discutir aqui o ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade dos compostos. E isso depende, gente, de vários fatores, mas um principal é a que grupo funcional esse composto orgânico pertence, né? Aqui eu coloquei um resumão de algumas funções orgânicas, a maioria nós já estudamos, né? Os hidrocarbonetos, álcool, éter, né? As funções oxigenadas. Essas aqui são as funções nitrogenadas, tá? Amina, nitrila, imida, amida, nós ainda vamos estudar, um assunto para a próxima quinzena, tá? Mas eu botei um resumão aqui das funções orgânicas. E aí, obviamente, cada função orgânica vai ter propriedades físicas diferentes, né? Então, os álcoois têm propriedades físicas totalmente diferentes dos éteres, que são diferentes dos hidrocarbonetos. E é isso que a gente vai entender aqui. Comparando um composto orgânico com o outro, qual vai ter maior ponto de fusão, qual vai ser mais solúvel, qual vai ter densidade diferente. Essa é a ideia aqui, ok? Nessa primeira aula aqui, eu vou começar falando do ponto de fusão e do ponto de ebulição. E aí, para entender os diferentes pontos de fusão e de ebulição das substâncias, a gente precisa relembrar um pouquinho das interações intermoleculares. Eu sei que é um assunto que vocês já conhecem, mas a gente precisa fazer uma revisão rápida aqui para entender, tá? Então vamos lá. O primeiro tipo de interação intermolecular é o dipolo permanente. Antes disso, o que é uma interação intermolecular, né? Uma interação intermolecular, como o nome já diz, é a interação entre as moléculas. Então, se eu tenho aqui um copo com água, aqui eu tenho muitas moléculas de água que estão interagindo entre si. E essa interação entre as moléculas de água a gente chama de interação intermolecular, ok? Então, é como uma molécula interage com outra molécula. E aí, essas interações elas podem ser de três tipos diferentes. Primeiro, então, é o dipolo permanente. O dipolo permanente, ele acontece com moléculas que são polares. Aqui eu trouxe exemplos de moléculas inorgânicas que são menores para a gente entender esse conceito e depois a gente vai aplicar para as moléculas orgânicas, tá? Então, exemplo de moléculas polares: HCl, SO2, CO, H2S, todas essas moléculas são polares, então elas interagem entre si por uma interação do tipo de polo permanente. Como acontece essa interação? Olha só. Então, o HCl é uma molécula polar. Por que o HCl é uma molécula polar? Porque existe uma diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o cloro. O cloro ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Qual que é a consequência disso? O que isso significa? Que o par de elétrons que eles estão compartilhando, eles estão fazendo uma ligação covalente, compartilhando um par de elétrons, mas esse par de elétrons ele está mais próximo do cloro do que do hidrogênio. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então esse par de elétrons ele fica aqui perto do cloro, tá? Ele não fica no meio da ligação. Esse par de elétrons fica mais perto do cloro do que do hidrogênio, tá? Esse é o conceito de eletronegatividade. Qual que é a consequência disso? A gente gera cargas parciais nessas moléculas. Carga parcial porque ele não perdeu nem ganhou um elétron, ele não se tornou um cátion ou um ânion, tá? Mas a nuvem eletrônica ela está mais concentrada aqui no cloro do que no hidrogênio. Então, a gente diz que o hidrogênio fica com uma carga parcial positiva e o cloro fica com uma carga parcial negativa. A gente gera um dipolo ali nessa molécula, né? A gente diz então que essa ligação ela é uma ligação polar e como essa molécula só tem esses dois átomos, essa é uma molécula polar também, ok? Lembrados disso? Então tá vendo? A gente representa por um vetor aqui do momento de polo, tá? Esse vetor está direcionado aqui para o cloro, porque o cloro puxou o elétron para perto dele, ok? Qual que é a consequência disso, gente? A molécula, então, ela tem uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva.
E o que isso gera? A parte negativa de uma molécula atrai a parte positiva da outra molécula e vice-versa. Então, eu vou tendo uma atração positivo com negativo, certo? E aí, é essa atração eletrostática ali, atração por cargas diferentes, cargas opostas que se atraem, é o que a gente chama de interação intermolecular. Nesse caso aqui, é o dipolo permanente, ok? Então, essa força de atração entre moléculas que têm cargas opostas ali, né, mesmo que sejam cargas parciais, mas há uma força de atração entre elas, então essa força de atração é o que a gente chama de interação intermolecular. Nesse caso específico de moléculas polares, a gente chama de dipolo permanente, ok? Outro tipo de interação intermolecular, que a ideia é muito parecida com o dipolo permanente, é a ligação de hidrogênio. Só que a ligação de hidrogênio acontece em moléculas onde a gente tem o hidrogênio ligado ao flúor ou ao oxigênio ou ao nitrogênio. Então, hidrogênio ligado ao FON, tá? E aí, como por exemplo aqui, na água a gente tem hidrogênio ligado ao oxigênio, hidrogênio ligado ao flúor, na amônia, hidrogênio ligado a nitrogênio, tá? Aqui a ideia é a mesma lá do dipolo permanente. Também são moléculas polares, todas essas aqui. A diferença é que o flúor, o oxigênio e o nitrogênio são moléculas muito eletronegativas e são, átomos, né? Muito eletronegativos e são átomos pequenos. Então, como consequência, a diferença de eletronegatividade aqui entre o hidrogênio e esses átomos é muito grande. Então, essas moléculas aqui, elas são moléculas muito polares, elas são mais polares do que aqueles exemplos anteriores, tá? Qual que é a consequência disso? Então, aqui a interação vai ser do mesmo tipo, ó, o exemplo da molécula de água. A molécula de água a gente tem o oxigênio mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, eu gero esses dipolos aqui em cada uma ligação. Se eu somo esses dois vetores aqui, eu crio um momento de dipolo total para cima. Então, ela é uma molécula polar, né? Disso vocês lembram, né? Aqui a gente vê, ó, o mapa eletrostático dela. Aqui a nuvem eletrônica está concentrada aqui no oxigênio, certo? Como consequência, então, a gente cria uma carga parcial negativa no oxigênio e cargas parciais positivas nos hidrogênios. É isso que eu estou representando nessa figura aqui. Então, como o oxigênio está negativo, ele atrai outra molécula lá pelos hidrogênios que são positivos. Então, sempre vai positivo com negativo, positivo com negativo, negativo com positivo. E aí, então, tem essa atração eletrostática entre elas. Essa atração é o que a gente chama de interação intermolecular. Nesse caso aqui, ligação de hidrogênio. Então, ela acontece exatamente do mesmo jeito do dipolo permanente. A diferença aqui é que elas são moléculas mais polares ainda. A polaridade é maior, ok? Então, aqui, ó, mesma ideia. Negativo de uma se aproxima com positivo da outra. Essa atração é a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, gente, por exemplo, ela é responsável por manter as fitas de DNA unidas, tá? Então, aqui eu representei as fitas de DNA aqui. E aí, lembrem que tem aquelas bases nitrogenadas, né? Adenina, enfim. E aí, elas têm presença sempre de nitrogênio e oxigênio, né? E aí, essa interação aqui do oxigênio de uma com o hidrogênio lá da outra são interações do tipo ligação de hidrogênio, tá? Elas se atraem por essas interações de ligação de hidrogênio. E aí é isso que mantém as fitas de DNA unidas. Outra aplicação aqui, por que o mosquitinho consegue andar na água lá sem afundar? Porque a gente tem o que a gente chama de tensão superficial da água, né? Isso é gerado pelas ligações de hidrogênio. Uma molécula de água interage com outra molécula através da ligação de hidrogênio. Embaixo também tem ligação de hidrogênio, óbvio, mas essas forças acabam se anulando, né? Elas interagem em todas as direções. Mas lá na superfície tem uma resultante para baixo, porque não tem molécula em cima, só tem molécula para baixo, né? Então tem uma resultante para baixo. Então isso gera aquela
espécie de película, né? Como se fosse uma película ali na superfície da água, que a gente chama de tensão superficial, ok? Por último, o terceiro tipo de interação intermolecular é o dipolo induzido. O dipolo induzido, diferente dos outros dois casos, ele acontece com moléculas apolares, tá? Então, por exemplo, gás hidrogênio, gás oxigênio, gás metano, tá? Observem que eu estou falando aqui de gases, os principais exemplos são gases, e isso tem tudo a ver com a nossa explicação aqui. Vamos chegar lá. Mas aí, como eu tenho moléculas apolares, ou seja, não tem diferença de eletronegatividade ali, ou a soma dos vetores dá zero, né, como é o caso do metano. Então, eu não crio um polo positivo e um polo negativo. Então, como que essas moléculas vão interagir entre si? Olha só. Aqui, então, eu não teria uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que quando uma molécula se aproxima da outra, acaba gerando uma repulsão elétrica. Isso é momentâneo, tá? Isso dura pouquinhos instantes, isso vai mudando o tempo todo na molécula. Mas quando gera essa repulsão elétrica, isso faz com que eu tenha mais elétrons de um lado da molécula do que do outro, de uma forma bem simplificada, tá, gente? E aí isso vai induzindo as outras moléculas a ficarem com cargas opostas. Então, se essa molécula está negativa desse lado aqui, por repulsão, ela vai ficar, os elétrons vão lá para o outro lado, né? Então vai ficar negativo com positivo. Então isso vai induzindo outras moléculas a criarem esses dipolos. Mas isso, como eu falei para vocês, são instantes, tá? São dipolos instantâneos. Isso não é fixo nesse tipo de molécula. E aí, como elas têm esses dipolos momentâneos, elas também acabam se atraindo pouquinho, tá? Mas não é nada fixo. Entendendo, apesar dela ser uma interação fraca, ela é importante ainda. Por exemplo, as lagartixas elas conseguem subir nas paredes aí por interações desse tipo, de polo induzido, que acontece entre as patas, né? As patas têm várias ventosas assim. Então, é a interação do tipo de polo induzido entre as patas e a parede ali. Então, por isso que elas conseguem subir a parede, tá? Então, se a gente for pensar aqui nesses três tipos de interações intermoleculares que eu coloquei para vocês, a gente segue essa intensidade aqui. Vou começar aqui de baixo. O dipolo induzido é com as moléculas apolares. Lembram que aqueles dipolos são instantâneos? Então, é uma interação bem fraquinha. Já o dipolo permanente, eu tenho um polo positivo e um polo negativo de fato ali nas moléculas. Então, são interações mais intensas do que o dipolo induzido. A ligação de hidrogênio, mais intensa ainda do que o dipolo permanente, porque a diferença de eletronegatividade do hidrogênio para o flúor, oxigênio e nitrogênio é muito grande. Então, são moléculas mais polares. Então, a intensidade dessa interação ela é maior do que todas as outras, tá? Qual que é a consequência disso aqui, gente? Vamos ver qual que é a consequência disso no ponto de fusão e no ponto de ebulição. Relembrando aqui, a diferença do estado sólido para o estado líquido para o estado gasoso é o quanto essas moléculas elas estão unidas entre si. No estado sólido, as moléculas estão totalmente unidas. No estado líquido, elas estão mais separadas. No estado gasoso, mais separadas ainda. O que mantém essas moléculas unidas aqui, gente? O que mantém essas moléculas unidas são as interações intermoleculares, tá? Aqui a gente está falando de ligações, moléculas que fazem ligação covalente. Então, o que mantém uma molécula unida da outra são as interações intermoleculares. E aí, para eu passar de um estado físico para outro, para eu passar do estado sólido para o estado líquido, o que eu estou fazendo? Separando as moléculas. Para separar as moléculas, o que eu tenho que fazer? Quebrar a interação intermolecular. Mesma coisa aqui, para passar do líquido para o gasoso, ou seja, para a molécula entrar em ebulição. O que eu tenho que fazer? Separar mais ainda as moléculas. Para separar, o que eu tenho que fazer? Quebrar a interação intermolecular, tá? Então, se a gente comparar aqui o ponto de fusão e o ponto de ebulição de moléculas que fazem esses tipos diferentes de interação intermolecular, a gente vai ter essa ordem aqui, ó. Por exemplo,
A água, ela faz ligação de hidrogênio. Ela é a interação intermolecular mais forte. Pensem comigo. Para passar do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, eu tenho que separar, quebrar a interação intermolecular. O que é mais fácil? Separar quem faz ligação de hidrogênio ou quem faz dipolo induzido, que é a mais fraca? Óbvio que é mais fácil separar quem faz dipolo induzido. A interação entre elas é fraquinha. Então, para eu separar as moléculas fica mais fácil. Agora, moléculas que fazem ligação de hidrogênio, como é uma interação forte, elas estão ali bem unidas entre si. Para eu separar, para eu quebrar essa interação, é mais difícil. Então, eu preciso de temperaturas mais elevadas. Então, a gente tem essa ordem aqui. Água, que faz ligação de hidrogênio, tem temperatura de fusão e de ebulição maior do que o ácido clorídrico, que faz dipolo permanente, que é maior do que o hidrogênio, gás hidrogênio, que faz dipolo induzido, que é uma interação mais fraca, tá? Então, quando eu falei para vocês aqui gás hidrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, o próprio metano, que é o exemplo que eu dei antes, são moléculas que fazem dipolo induzido. Então, essas moléculas, a interação entre elas é fraca. Então, por isso, elas estão no estado gasoso. Entendida aqui a ideia, gente? Ok? Então, quem faz ligação de hidrogênio sempre tem ponto de fusão e de ebulição maior do que quem faz dipolo permanente, que é maior do que quem faz dipolo induzido. Aliás, estou falando sempre aqui, mas nem sempre, tá? Por quê? Porque o ponto de fusão e de ebulição não depende só do tipo de interação intermolecular, mas também depende do tamanho da molécula. Vamos chegar lá. Então, olha só. Vamos para as moléculas orgânicas aqui. Eu estava dando exemplo de moléculas inorgânicas, porque são menores, mais fáceis de entender, mas a gente vai aplicar agora para as moléculas orgânicas. Vou comparar aqui moléculas que têm o mesmo tamanho, tá? Então, aqui eu estou comparando o metanol, que é um álcool. O álcool tem esse OH aqui, tem um carbono só. Com o metano, que é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, tá? Observem. O metano, ele é uma molécula apolar, enquanto o metanol tem essa parte aqui do OH que é polar, né? Pensem comigo então. Apolar, metano, faz dipolo induzido, que é aquela interação fraquinha. Aqui eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio. Então, aqui eu tenho ligação de hidrogênio, concordam? Então, obviamente, o ponto de fusão e o ponto de ebulição para o metanol, que faz ligação de hidrogênio, vai ser muito maior do que o ponto de fusão e o ponto de ebulição do metano. Aqui eu estou comparando moléculas do mesmo tamanho com interações diferentes, tá? Então, ligação de hidrogênio, temperatura de... Nesse caso aqui eu coloquei como exemplo a temperatura de ebulição, tá? Temperatura de ebulição do metanol, 64,8 positivo. Temperatura de ebulição do metano, menos 161,5 graus Celsius. Então, ligação de hidrogênio tem temperatura de ebulição maior do que quem faz o dipolo induzido. Entendido? Outro exemplo aqui, se eu comparo agora o ácido metanóico, tá? O ácido metanóico, o ácido carboxílico tem esse grupo aqui, C dupla O, OH. Observem que ele também tem um carbono só, tá? Mas a diferença no ponto de ebulição agora, comparando o ácido metanóico com o metanol. Do ácido metanóico, 100,6 graus Celsius, do metanol, 64,8. Por quê? Olha a estrutura aqui do ácido metanóico. Ele tem um C dupla O aqui, ele tem um OH aqui. Se a gente vê essas interações aqui, tá vendo que elas são interações do tipo ligação de hidrogênio? Eu tenho mais pontos disponíveis para fazer ligação de hidrogênio, tá? Então, apesar de ter só um OH aqui, ele pode fazer interação com aquele outro oxigênio lá também. Então, eu tenho mais pontos disponíveis para ter interações do tipo ligação de hidrogênio. Então, por isso, a temperatura de ebulição é ainda maior do que a do metanol, ok? Então, um fator é esse, o tipo de interação intermolecular. Outro fator que também influencia, como eu já falei para vocês, é o tamanho da molécula. Observem aqui eu estou trazendo só hidrocarbonetos, tá?
Observem que à medida que eu vou aumentando o número de carbonos, ó, 1 carbono, 2, 3, 4, à medida que eu vou aumentando o número de carbonos, eu vou aumentando também a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Quando a gente fala de hidrocarbonetos, em geral, os hidrocarbonetos são moléculas apolares, tá? Quando tem carbono e hidrogênio, são moléculas apolares. Então, elas fazem interações principalmente do tipo de polo induzido. Mas à medida que eu vou aumentando o número de carbonos, eu vou aumentando as possibilidades de interações entre as moléculas, né? Vou aumentando ali a área da molécula mesmo, então eu aumento as possibilidades de interações. Então, como consequência, eu tenho mais interação para quebrar. Então, por isso, aumenta a temperatura. Nesse caso aqui, eu estou mostrando a temperatura de ebulição, tá? De alcanos. Mas a mesma coisa, um comportamento mais ou menos parecido acontece com o ponto de fusão. Também aumenta o tamanho da molécula, aumenta também a temperatura de fusão, ok? E quando eu comparo com cadeias normais e cadeias ramificadas, observem que aqui eu tenho o mesmo número de carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, tá? Então são moléculas aí que tem 7 carbonos. Aqui eu tenho cadeia normal e aqui eu tenho cadeia ramificada. De modo geral, observem que quando eu tenho uma cadeia normal, por ela ser mais comprida, eu tenho mais interação entre uma molécula e outra do que quando ela é ramificada, pelo tamanho da molécula, pela área da molécula mesmo, tá? Então, de uma forma geral, moléculas que têm cadeia normal, como elas têm mais interação para quebrar, tem temperatura de fusão e de ebulição maior do que moléculas que têm cadeias ramificadas, ok? De um modo geral é isso. Aqui eu trouxe só mais um exemplo que mostra isso, ó. Estou comparando aqui um álcool com um alcano, tá? Álcool que tem OH e o alcano só tem carbono e hidrogênio. Observem aqui. Ó, quando eu comparo aqui metanol com metano, foi aquela comparação que a gente já viu, né? Como esse aqui faz ligação de hidrogênio e esse de polo induzido, o ponto de fusão, aqui é o caso do ponto de ebulição. O ponto de ebulição desse é maior do que o ponto de ebulição desse. Isso acontece para qualquer tamanho de cadeia, tá? Vai aumentando o número de carbono, sempre o do álcool é maior do que o alcano, desde que eles tenham a mesma quantidade de carbonos. Por exemplo, aqui, etanol, 2 carbonos comparado com o etano, que também tem 2 carbonos. Claro, etanol faz ligação de hidrogênio, etano faz de polo induzido. Então, etanol tem ponto de ebulição maior que o etano. Vou aqui para o último, ó, 6 carbonos. Esse aqui, estou comparando o ol com o hexano. Ambos têm 6 carbonos. Esse aqui faz ligação de hidrogênio, esse faz de polo induzido. Então, ponto de fusão desse é maior do que o ponto de fusão, não, de ebulição, tá? Desse aqui, ok? Outra coisa interessante aqui é mostrar que nos dois casos, à medida que eu vou aumentando a quantidade de carbonos, então estou indo de 1 carbono para 6 carbonos. Aqui também, de 1 carbono para 6 carbonos. Nesses dois casos, aumentei o número de carbonos, aumentei a temperatura de ebulição, ok? Como nós já discutimos. E aqui, se eu estivesse comparando uma cadeia normal com uma ramificada, cadeia normal, maiores pontos de fusão e de ebulição que cadeias ramificadas. Certo, gente? Então, essa primeira parte sobre ponto de fusão e de ebulição ficou clara. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho sobre solubilidade, sobre densidade, e aí nós vamos resolver uns exercícios também para entender melhor a aplicação desses conceitos, ok? Até lá, tchau, tchau!